É bom que a doutora Carla já ensina para aqueles que precisarem, né? O texto fica lá antecipadamente, então para vocês é melhor, né? Quem quer imprimir para ler, eu sou essa que imprime o texto para ler, se eu não tenho o livro, né? Isso É quando eu não isso. vou lá e já compro o livro por causa de um texto, Ó, mas isso aí é umas doideira minha, né? Que eu tenho um livro. eu, eu vou só compartilhar aqui rapidinho a tela para poder Isso, é, compartilho. a nossa querida aí, ela poder. Deixa eu ver se tá dando para ver aqui, doutor Ulisses, aqui? Sim, Ah, então, ó. Olha só, menina, pessoal, meninas, tô acostumada a falar com as meninas. É, aqui, ó, é a nossa página principal, o site da app. Quando a gente vem aqui em cima, tá escrito aqui, ó, a app, módulos, agendamento, fórum, tá vendo? Aqui tem o fórum. Quando a gente clica aqui, ó, no fórum, nós vamos ter posts de diversos grupos aqui das atividades que a app tem. O nosso é grupo de estudo. Mas se você quiser ver só as atividades do grupo de estudo, você vai clicar aqui e vai aparecer só o que tem lá para o grupo de estudo, que está específico. Se você quiser ver outras coisas, você vai nos outros links. Aqui, ó, tá o link do texto que a gente colocou lá hoje. Tá vendo, ó? Olá, queridos acadêmicos. Hoje aí tem a data aqui do dia de hoje, o tema do texto. É só clicar aqui que ele vai te encaminhar para o texto e você faz o download. Tá vendo? Não sei se vocês estão conseguindo ver o texto. Tá dando sim, para ver? sim. Aí tem aqui, ó, a setinha aqui embaixo. Clicou, download. E aí ele vai para o seu computador ou para o seu celular, né? No caso aqui, eu não vou abrir o texto, né? Mas ele tá lá. Quer dizer, eu vou abrir sim, que eu vou pegar meu texto depois lá e vou jogar aí no chat de vez em alguns momentos, Doutor- quando as pessoas chegarem atrasadas. Doutora Carla, a Valéria, a acadêmica Valéria, postou também aqui no chat, tá? Então já está disponível aqui no chat também. Ah, maravilha! Muito obrigada, irmã Valéria. Fica com Deus. Deu, pá, deixa eu descaracterizar aqui essa coisa. Então, vamos voltar aqui para nós. Então, quem tinha perguntado? A Andressa. Você entendeu, Andressa, como é que chega lá no fórum? Silvia também perguntou, né, que não sabia acessar. Ah, sim. Ok, Andressa. Eu troquei aqui. Ah, Silvia. Silvia, você conseguiu visualizar direitinho, querida? Que eu nem estou vendo a Silvia, gente. Ó, aqui no chat tem a Silvia que falou que não conseguia, a Andressa falou que acessa o fórum, mas não sabia achar. Ah, ok. Então, gente, confirma, né, para nós. Aí, a doutora Carla É, explicou direitinho. O coloca que o que vocês joinha, uma acham? Deu mãozinha, certo? qualquer coisa aí no seu perfil, ou escreve aqui no chat mesmo. Ó, o pessoal já está colocando no A Silvia chat aqui, ó, agradeceu, aham. agradecendo. Isso Isso aí. aí. Isso aí. Beleza. Boa noite. A doutora Gisele, fica à vontade na condução da nossa noite hoje, aí com o texto, que eu vou ficar aqui quietinha no chat, que eu adoro ficar aqui, você sabe, né? Eu vou ficar aqui quietinha, Não tem nada de ninguém interagindo. quietinho. Tá Primeiro, bom. eu gostaria muito de dar um oi para todo mundo que está com as câmeras abertas. Não esqueci de vocês, né? Eu estou vendo a Verônica, eu estou vendo o nosso querido doutor Rogério, Eliane, eu estou vendo a Cris, Rali. É a primeira vez que eu vejo a Rali no nosso grupo. É verdade? Olha só, eu sou boa de fisionomia, não sou de nome, mas de fisionomia eu Eita, deixa eu sou. colocar o óculos e É pôr a a primeira gravata. vez. Mas a Deise está sempre aqui conosco, né, Deise? Seja muito bem-vinda, tá? Ali eu falei certo seu nome? A pronúncia do nome, tá certo? Sim, está correto, doutora. Seja muito bem-vinda, tá, Errado. Ali? Obrigada. Lindo, muito bonito. Não sei se é árabe, né? Muito interessante. André está conosco. Tudo bem, Andréia? Márcia Corsina. Cristina está conosco também. Doutora Regina está conosco aqui com a câmera aberta. Coisa boa ver você aqui conosco. Márcia, Paulo Tinoco também está sempre conosco, né? Isso aí. A Márcia, olha. Oi, Márcia, tudo bem com você? Tudo. Você está conosco pela primeira vez? Tudo bem?
Seja muito bem-vindo. Você está conosco pela primeira vez? Já participou antes em câmera aberta? Não, assim não, não. É a primeira vez com câmera aberta. Isso. Muito bem-vinda, tá? Nós estamos te vendo agora, registrando aqui, ó, na cacholinha e sabemos quem você é. Muito bom quando a gente pode ver vocês. E quem não pode também, Sábado, né? sábado na aula eu dei um abraço. Comprei o seu livro, Ah, que coisa uma maravilhosa! Seja muito bem-vinda, boa leitura para você, tá bom? Que o Senhor abençoe muito através dessa leitura. Paula Tinoco está amém. sempre. Um beijo, querida. Acompanha aqui, pode falar mais ainda. Daqui a pouco nós estamos abrindo para vocês participarem. Paulo está sempre conosco, né, Paulo? Coisa boa. Verdade, doutor. É um prazer estar Aham. aqui com cada um de vocês e aprendendo muito mais. É um encontreiro, né? Como a Deise também, É como muitos incrível. outros, né? Márcia Cocina também está sempre conosco. Andressa, seja muito bem-vinda, Andressa. Eu acredito que com câmera aberta é a sua primeira ou segunda participação? Se você Opa. quiser falar conosco, tá? Fica à vontade. A Marlene Neto está dizendo que ela está sempre aqui, doutora Gisele. A Marlene, eu Aham. imagino. Tem muita gente que às vezes não dá para mostrar o rostinho, né? Mas está sempre conosco. Dá um oi aí para a gente saber nossos encontreiros, né? Que às vezes não podem mostrar, mas nós gostaríamos de conhecer vocês. Simone Martins está conosco, coisa boa, Simone. Elaine, Silvia também está sempre conosco. Está escrito Edilê, tá certo? Adriana. As duas Adrianas estão próximas uma da outra, sejam muito bem-vindas, tá? Marcelo, coisa boa te ver. Ariane. Ei, doutora Ariane, tudo bem? Eliane também está aqui. Joia? Muito bom ver todos vocês. É, Cíntia, gente, é muito bom. muito bom, de verdade. Estou tentando acompanhar aqui, porque às vezes dá um delayzinho, né? A pessoa fala um oi, eu estou falando no meio da conversa, mas eu quero ouvir vocês. A Ariane deu um oi, né, Ariane? Adriana Foi isso, Pinheiro aqui doutora Ariane? também, ó. Muito bem. As duas Adrianas, né? Nós temos aí, elas estavam um do lado da outra, agora já mudou um pouquinho. A Sirlene, tudo bem, Sirlene? Como você está? Coisa boa. Você é Godoy, eu conheço Oh, um maravilha. pessoal que é Godoy também, é do Paraná, Eu sou do mas Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, interessante, é Godoy assim também, com Y, né? É, com Y. Uhum. Quem sabe são parentes, né? É, Marlene, esses no caso são do Sul, né? Marlene, muito bom ver você aqui, sempre conosco, de verdade, é isso mesmo, tem uns rostinhos que eu sempre reconheço. E eu estou muito feliz de ver vocês, porque a gente tem uma felicidade, né, doutora Carla, de Certeza. falar com todos vocês aqui no GA, que acontece uma única vez no mês, né? Mas Gente, é é maravilhoso. marcante, É marcante, é muito gostoso estar aqui com todo mundo, interagindo de uma forma tão fluida, tão natural e todo mundo aqui com liberdade para falar e tendo oportunidade. Isso é muito legal e, muito mesmo. assim, Uhum. eu sou festeira, né? Então, por mim, a gente encontrava todo mundo um dia, marcava todo mundo um lugar e Eu eu também eu sou, sou não essa posso falar pessoa. nada. Eu gosto de encontros. Então, bora, né? Quem Mas, sabe? Vamos quem marcar assim, sabe? então? Todo mundo, nós estamos com uma data marcada do encontro lá no céu. Nós vamos nos Eita, agora. encontrar e falar assim: ei, lembra? Eu também participava do GEAP. O Senhor vai nos dar essa memória, né? Para que nós possamos reconhecer os nossos irmãos que estarão conosco. Então, o nosso encontro está marcadíssimo. E eu vou fazer É no tempo questão de certo, né? lembrar, né? Que Como é que é todo seu mundo tá querendo ir novo pro céu, mas ninguém nome? tá querendo morrer logo, né? Então, Não, vamos... nós não falando de morrer, porque eu não vou para o céu imediatamente se eu morrer. Estou falando da volta de Jesus, né? Ah, ok. Então, que todo mundo esteja lá, né? Naquele grande dia, nós marcamos o nosso encontro. Em nome de Jesus, né? Aqui, a Pode ser Cíntia falou que pode antes. ser antes, doutora Gisele. Pode ser, Olha, pode pois ser. é, né? Aí pode ser Mas eu antes. acho que é melhor a Então gente ir vamos pro texto tentar, agora, vamos que esse, tentar. esse assunto rende.
Vamos tentar fazer esse encontro antes, né? Que eu acho que é isso que ela está querendo dizer, né? Tentarmos fazer esse encontro aqui presencialmente. Quem Quem sabe? sabe, né? Nós temos muitas A ETA tem muitas pessoinhas, né? novidades para fazer, né? É Então, verdade. Nós temos muitas pessoas que são de longe, né? Mas quem dera que a gente pudesse todo mundo se encontrar em um ponto, né, desse Brasil que é tão grande. Querido, o texto é pequeno, mas não quer dizer, né, que essas, deixa eu contar aqui, uma, duas, três, quatro, cinco páginas, 4 páginas e meia, né? Confraternização, ai, não fala esses nomes, não, que a gente já começa a pensar já. Daqui a pouco estou dividindo um carnê para todo mundo pagar para poder vir para Vitória. Então, vamos tentar, gente. Vocês não fazem ideia. Eu estou aqui tentando proteger a minha visão, porque eu estou com. Como é que é o nome? Estigmatismo. Coisa, gente, que tem o olho claro. Eu falei, então me dá o olho claro, porque não vale a pena você ter, né? Sim, o astigmatismo sem os olhos claros. Não quero o olho claro também. Mas vamos lá. Muito tempo em exposição, aí eu não começo a enxergar muito bem na luz, né? Tipos libidinais. E aí, quem deu uma olhadinha já viu que tem muito pano para manga aqui. Todos os dias que a gente começa a pensar em tipos, porque vou trazer um adendo rápido para a gente começar a leitura. E aí, quem desejar ser nosso voluntário e voluntária, fala com a gente, tá? Porque nós gostamos de voluntários para ler. Gente, a psicanálise não trabalha com tipologias, né? Então, como a psicanálise não trabalha com esses tipos, digamos assim, a psicanálise, ela fica dividida da psicoterapia comportamental. Nós temos aqui especialistas, né, incluindo a doutora Carla, que pode fazer essa diferenciação junto comigo, né? Não entendemos, né, na psicanálise essas tipologias, porque a psicanálise ela não está interessada somente em dar um diagnóstico. O diagnóstico psicanalítico ele é muito bom, ele é muito completo, mas a psicanálise está muito interessada no ser por completo. Então, aquilo que se manifesta no seu comportamento, para a psicanálise é sintoma. Então, para nós, psicanalistas, o sintoma se manifesta através dos seus comportamentos também. Aquilo que você escolhe dentro da psique, e estou falando de escolha consciente só, escolha inconsciente também, apresentar, né, como sintoma. Alguns autores vão ser ainda mais categóricos, né, como Lacan, que vai formular do francês o termo sintome, e vai dizer que praticamente tudo é sintoma. Aí a gente fica até um pouco redundante, porque ele é estruturalista e o tempo todo ele vai tentar estruturar o nosso trauma através da linguagem. Então, nós estamos falando de perspectivas analíticas. Freud, um belo dia, em 1931, foi indagado assim, ó, mas calma aí, a psicanálise não tem tipos? Ou seja, tipologias gerais por onde nós podemos olhar. Aí Freud, movido por essa necessidade, vai construir esse texto. Ele é, na verdade, uma explanação, assim, que ele mesmo vai dizer para nós que não é para a gente ficar usando o tempo todo para ficar rotulando os pacientes. Mas é um norte, um caminho para se chegar ao motivo pelo qual a pessoa está assim. Então, primeiro, se eu atuo no comportamento, eu não trato o motivo. Se eu estou com dor de cabeça e eu tomo um remédio, eu nunca vou descobrir o porquê que eu tive dor de cabeça. Passou, nunca mais a dor de cabeça veio, ficou. Doutora, só um minutinho. A senhora pode repetir? O que especificamente? Se eu não trato, Eu nem lembro mais o que eu falei. Se eu não trato o Se eu atuo no motivo, comportamento, eu não trato o motivo. muito bem, muito obrigada, Rali.
É isso aí. Se eu vou tratar, então, só a parte comportamental, eu não entendo o motivo. É isso que nós estamos falando. Então, Freud vai problematizar isso. Ele vai trazer só três tipos libidinais. O que é libido para a psicanálise freudiana? A gente já trabalhou isso incansavelmente no GEAP, né? Várias vezes a gente falou de libido aqui, né, doutora Carla? Às Nós falamos vezes. de libido, falamos de impulsos sexuais, o que é sexualidade, o que é a parte sexual, né? O que são impulsos sexuais para Freud, o que é libido? Libido é energia psíquica. Então, se eu estou falando de uma energia psíquica pulsional que vai se direcionar para um determinado lugar, como Freud tem um texto muito bom, recomendo que quem quiser pode ler, nós podemos trazer também fragmentos desse texto para cá, que é as pulsões e seus destinos. Então, a pulsão tem um destino. E aí Freud vai trazer três tipos de investimentos libidinais principais que aparecem para o neurótico. Anota isso para você. Porque esses tipos libidinais não são para os psicóticos. Entenderam? Então, eles são para os neuróticos. As pessoas neuróticas vão desenvolver esses três tipos, essencialmente. E eles não vêm puros. Geralmente, eles vêm misturados. A pessoa pode ter um ou mais tipos. Geralmente, ela tem mais de um, mas um deles está mais evidente, digamos assim. Tudo bem? Então, vamos conhecer os tipos libidinais, né? Esse texto de 1931. Para a psicanálise, digamos assim, freudiana, era um texto super inovador, até porque Freud, gente, vai falecer em 1939, né? Então, aqui é um texto de 8 anos antes de Freud falecer. Mas não pense assim que, 8 anos antes, né? Deve ter um livrinho depois, é ruim, tem um monte. Porque ele produziu muito. Desde o início dos estudos psicanalísticos, quando ele começou, em 1893, o homem não parou nunca mais. Então, tem texto até o ano em que ele morre. Tem texto de Freud. Então, assim, o homem era muito produtivo, incansavelmente produtivo, né? Quem sabe a gente consegue colocar ele em algum desses tipos libidinais. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, quem é nosso voluntário e voluntária? Sem discussão, tá, gente? Sem briga. Gente, todo mundo pode falar. Posso? A Riley falou que pode ler? Quem mais? Entendi. O Paulo Tinoco também Posso. falou. Ah, Falhou, né? Quando o Paulo Tinoco estava falando, falhou para vocês também? falhou para mim. Falhou. E Eu aí, me quem vai? candidatei também, tá? Ó, Eu não doutora ouvi Regina também. também. Eu só vi ali Quem é no. a pessoa mais recente? Quem é que tá? Boa, Rally, você tá em que módulo? Eu estou no primeiro módulo. Rally É a boa. ganhou. primeira participação, né? Então nós Ela vamos vai. fazer. Como é que é? Nós vamos fazer o batismo do GEAP, né? Chegou, tem que ler, hein? Já chegou lenda. Só, só uma dúvida, Muito que eu nunca bem. participei. A leitura é direta ou vocês param a cada parágrafo? Você pode ir lendo, e aí de vez em quando nós vamos te interromper. Você aceita Ok. essa leitura Como? truncada, que às vezes você vai ler assim, um pedacinho já vai comentar um montão. Então, assim, é um desafio ler para o GEAP, né? Você aceita o desafio de ir lendo e parando de vez em quando? Aceito, eu amo ler. Então, tá bom. E eu acho que nós poderíamos, né, permitir o Paulo e a doutora Regina, nesse momento não vão ler, mas poderiam comentar, né? Então, tá super aberto aí o convite para que vocês comentem, tá bom? E todos os demais também. Vamos juntos, por favor. Tá, joia. A observação nos mostra que as pessoas realizam a ideia geral do ser humano de maneiras quase infinitamente diversas. Se cedermos à legítima necessidade de distinguir tipos particulares nesse conjunto, já de início teremos de escolher por quais características e segundo que pontos de vista se fará essa diferenciação.
Para esse propósito, as qualidades físicas serão certamente tão úteis quanto as psíquicas, e as distinções mais valiosas serão aquelas que prometerem uma conjunção regular de traços físicos e psíquicos. Uma É duvidoso. pausinha breve aí. Vocês anotaram isso, então? Traços físicos e psíquicos. A Priscila está precisando do texto. A Priscila já vai vir um socorro para você aí no chat. Olha só, uma conjunção regular de traços físicos e psíquicos. Esses traços físicos, gente, não são especificamente a cor dos olhos, cor, né, do cabelo, não é isso, tá? São padrões de comportamento que se manifestam fisicamente também. Então, esses comportamentos físicos, que é o que Freud está chamando aqui de traços físicos, e psíquicos, ou seja, uma conjunção de comportamentos psicológicos com comportamentos vistos, né? Comportamentos corporais, né? Eu acho que se Freud pudesse hoje trazer essa ideia da sociologia contemporânea, da psicanálise contemporânea, eu acho que ele falaria de corporeidade. Então, ele falaria talvez das manifestações no corpo, né? E ele está chamando isso de traços físicos. Por favor, Mari. É duvidoso que já agora possamos descobrir tipos que preencham tais requisitos, como certamente conseguiremos depois, sobre uma base ainda não conhecida. Limitando-nos ao esforço de estabelecer tipos psicológicos, a situação vigente na libido é que terá direito a servir de fundamento para a divisão. É lícito pretender que essa divisão não apenas derive de nosso conhecimento ou nossas suposições sobre a libido, mas que também se encontre facilmente na prática e contribua para clarificar o conjunto de nossas observações, em benefício da nossa concepção. Admitimos sem hesitar que também no âmbito psíquico, esses tipos libidinais não são necessariamente os únicos possíveis e que talvez se possa estabelecer toda uma série de outros tipos psicológicos a partir de outras qualidades, mas nenhum deles pode coincidir com quadros patológicos. Muito ao contrário, devem abranger todas as variações que, conforme uma avaliação prática, mantêm-se no leque do normal em suas formações extremas, podem avizinhar-se de quadros patológicos, no entanto, ajudando assim a preencher o suposto abismo entre o normal e o patológico. Uma pausinha aí. Ele já começa trazendo para nós uma explicação sobre o normal e o patológico. O que que a psicanálise da época considerava patológico? Os estados psicóticos. Então, vamos dizer assim, os estados psicóticos não eram abarcados por esses tipos, e também, como diz Freud aqui, eles são para tipos considerados normais, ou seja, em que a psique neurótica vai estabelecer defesas específicas para sobreviver. E aí é que está a questão. Quando nós estamos falando dessas defesas, nós estamos falando também de comportamentos e padrões psíquicos. Então, Freud está dizendo assim: esses são três tipos que eu estou trazendo, de acordo com a clínica que ele registrou durante todos os atendimentos incansáveis e textos que ele fez. Mas ele está dizendo que poderia haver outros tipos, né? Então, ele abre para nós a possibilidade de haver outros tipos, tudo bem? Então, mas a psicoterapia comportamental fala de outros tipos. São infinitas possibilidades. Mas para a psicanálise, o padrão é estabelecido pela libido. Então, aqui, quem vai direcionar os tipos é o investimento libidinal. Na psicoterapia comportamental, a doutora Carla nos ajuda aqui. Qual é o padrão que se estabelece para fazer o recorte? O que que se leva em consideração na comportamental para recortar entre. Vou pegar lá os avós, eu estou aprendendo com a minha amiga, tá? Que os avós lá do DISC, né? Como é que é? O melancólico, o sanguíneo, o fleumático, esses avós, bisavós. Seu microfone, tá? Os avós do DISC são a teoria dos temperamentos, Ah, sim. né? Uhum. Mas o DISC, que é a teoria mais moderna,
ele foi criado por um psicólogo chamado William Malcolm Marston, que vai falar de dominância, influência, etc, né? Eu não sei se vocês já Uhum, ouviram falar, mas Sim. o que que acontece? Quando a gente fala de comportamento, quando a gente vai fazer análise de perfil comportamental, a gente não olha só o DISC. Tem toda uma uhum. outra teoria junto, embasando para outras informações além do padrão DISC. Mas a gente Então você fala, acha que o DISC ainda é insuficiente para fazer não, o DISC ele sozinho? é Ele não muito é suficiente. insuficiente no sentido de que ele é a pontinha do iceberg. O Uhum, DISC é a parte observável, que você, ao olhar para a pessoa no dia a dia, eu não preciso nem fazer teste se eu tiver um conhecimento da teoria, para saber uhum, o perfil que a pessoa tem. O que acontece é que, junto com as informações do DISC, mas as outras que costumam vir, que vêm junto com o relatório, a gente consegue descrever a pessoa numa condição mais profunda. Mas ainda uhum, assim, não é a profundidade da psicanálise. A gente precisa entender que cada coisa tem sua função. E eu sempre falo isso. A gente uhum, é como se fosse uma cebola, a gente vai descascando essa sim. cebola. A Mas qual psicanálise, é o ela vai. padrão? O que que se estabelece como recorte? Assim, por exemplo, aqui é o tipo libidinal. Para o DISC, seria Aro diz que são o a nível de teoria, é a influência? teoria que o William Masso colocou, o William Masso colocou. Ele vai descrever pessoas onde elas se dividem em dois padrões principal. Ou a pessoa é focada em relacionamento, pessoas, ou ela é muito focada em tarefas e execução de coisas. Entendi. Vai ter aquela pessoa que é uma pessoa que é ágil, que é impulsiva, tem a outra pessoa que ela é mais travada, ela vai Introspectivo. ficar mais, Uhum, ela vai precisar de mais tempo. Tem umas que precisam tomar decisão rápida, toma com tranquilidade, muda, vira a chave tranquilamente. Outras precisam de digerir, ruminam. Tem a pessoa que fala, tem a pessoa que gosta de ouvir. Então, tem toda uhum. uma teoria em relação a isso. Então, eu vou dividir entre pessoas relacionais e pessoas executoras, pessoas que Dominantes e, né, e dominantes influenciáveis. influentes são pessoas mais rápidas, uma focada Uhum, na tarefa, outra focada nas relações. Uma age uhum. rapidamente, de maneira analítica, a outra age rapidamente de maneira Emocional. emocional. Aí a gente vai ver Interessante. processuais, pessoas estáveis, pessoas conformes são processuais. Elas Uhum. precisam de uma coisa depois da outra para realizar. Uhum. E é E interessante porque se você fica só nesse lugar, né? Ou seja, só ali, não há muita possibilidade de mudança, né? Na verdade, para Ela que se que a gente quer identifica. saber sobre o DISC, por exemplo? O DISC, primeiro, testes de personalidade é uma das ferramentas para desenvolver autoconhecimento, não é cura de trauma, é autoconhecimento. Segunda Uhum, coisa, o padrão DISC que a gente estuda é para que a gente melhore a nossa comunicação. Por quê? uhum, Porque as pessoas têm os seus padrões de comunicação baseados nos seus perfis. Então, sim. por exemplo, uma pessoa dominante que vai conversar com uma pessoa que vamos dizer assim, estável, que funciona, na verdade, de maneira contrária um do outro, se ela não souber conversar, o estável vai sentir agressão na fala, na Sim, maneira sim, direta, no jeito mais foco no que tem que fazer, em vez de, sabe, tem várias sim. coisas. Que se eu for falar aqui, a gente vai Entendi. tomar todo o tempo, né? Sim. Mas É assim, pra- a ideia, e muito bem colocado, São Carlos, a ideia, gente, é que quando nós, isso é muito importante, porque a doutora Carla deu uma explanação muito boa para a gente poder fazer uma diferenciação aqui. Quando nós ficamos focados nesse tipo de trabalho, não há possibilidade de um trabalho analítico. Isso é muito importante para vocês entenderem. até Porque porque se nem você. precisa, até porque nem precisa de muita análise se você estiver convivendo com a pessoa. Você vai perceber se a pessoa é direta, se ela não é direta, se ela é Sim, rápida, se ela é sim. devagar, se ela fala mais, Gente, todo bom analista é capaz de ler um perfil. é isso aí. Todos, independente. Você é capaz de ler um perfil. A questão é que na análise de perfil,
ou seja, comportamental, você está indo lá por uma necessidade de autoconhecimento, né? Para mudar algo imediato na sua realidade imediata. Então, você precisa se comunicar melhor com a sua família, na sua empresa, não é assim, doutora Carla? Você E além precisa ser disso, mais algumas assertivo, crenças, assertiva, ler o outro, a gente precisa observar também que as crenças algumas coisas que a limitantes, gente acredita, por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal. O que que acontece? O meu jeito de ser, eu sou uma pessoa mais enérgica, mais ativa, eu sou mais impulsiva, eu tenho mais necessidade, né? Eu tenho esse jeito. O meu esposo, ele é tranquilo, calmo, sereno, até você tem que pedir para ele falar mais alto. Fala mais alto. Então, em alguns pontos, eu tentava ser isso. Tentava ser essa pessoa que o meu esposo é. Tentava. Não, nossa, eu preciso ser mais calma, né? Porque eu achava que era só uma questão de raciocínio, de né? cognitivo. Uhum. E é o perfil de cada um. Então, à medida que você tem autoconhecimento, está começando a descascar a cebola, você vai conseguir eliminar algumas crenças, talvez, que você tenha a seu respeito. Eu sou das artes, eu gosto das artes, etc. Eu gosto de coisas assim, subjetivas. Pessoas mais objetivas, analíticas, olham para o mundo, olhar para o mundo é diferente, cada um tem um jeito. Então, você tendo esse autoconhecimento sobre isso, você já começa a respeitar o seu jeito e olhar o jeito do outro. Você não quer entrar na caixinha de ninguém. Você começa a olhar para a Sim. sua. Essa já é Você um fica início até um pouco mais tolerante, né, em relação ao perfil do outro. do Mas outro. isso não quer dizer que você vai conseguir mudar esse perfil. Ah, com Porque o certeza. nível de consciência que você tem depende muito, né, de como que aquilo vai ser internalizado por você, de como que é o que a doutora Carla falou. Se você se basear em um padrão e querer imitar, é Você possível que você se frustre, Você né? percebe que Paulo se converteu, caiu do cavalo lá, teve encontro com Jesus e caiu do cavalo. Beleza. Foi lá para ser servo de Deus. Vocês acham que o padrão diz que no caso a igreja fala muito de padrão de temperamento. Vocês acham que o temperamento de Paulo mudou? Vocês acham que o temperamento de Paulo mudou? O temperamento Acredito que dele sim. não mudou, mas agora a motivação e estar subjugado à ação do Espírito Santo fez ele segurar algumas coisas, mas a Uhum. pessoa dele era uma pessoa que. Olha a diferença dele para Timóteo, é só olhar as duas. Os dois. Eu sempre faço essa comparação. A narrativa de um. Você vai ver a diferença, você vai ver. Olha para De Lucas. padrão, né? Olha, Lucas, Interessante. detalhista. Lucas era um pesquisador, historiador, detalhista. Ele olhava. Cara, se vocês me mandarem olhar um contrato, com certeza vai passar um monte de informação batida. Tem pavor de ficar olhando letrinha pequena no meio do negócio. Agora, quem é detalhista vai fazer isso naturalmente. Isso é um jeito de funcionar, mas Uhum. não é um estudo dos traumas, do porquê. A gente tem que entender que esse perfil, ele não tem a ver, por exemplo, uma pessoa porque ela é dominante que ela vai sair grosseira, fazendo grosseria com os outros. Isso é falta de educação, isso é problema de trauma da pessoa também. Problema das dores dela. Isso não tem a ver com você ser uma coisa ou ser outra. Nenhum Sim. perfil justifica você ser ignorante, você ser mal educado. Eu sou dominante, então eu posso gritar com todo mundo. Não, você fala de educação, né? Eu sou calado, então eu sou estável, eu não sou de falar muito. Quer dizer, então que você vai ficar travado, você não conversa nunca. Aí você tem que investigar por que esse comportamento se dá dessa maneira. Aí quando você vai para o Nem psicólogo, todo mundo consegue chegar a essa conclusão, né? a Então, maioria assim, do pessoal da igreja é, usa essa teoria de uma maneira, às vezes, eu não estou querendo ser prepotente, mas o que eu tenho visto, tá, queridos? Porque eu observo de uma maneira mais superficial. E a gente precisa entender que o disque, propriamente dito, ele já é a superfície. Ele é a ponta do sim, iceberg. A gente já ele é o precisa. comportamento, é como que você reage diante dos momentos de aflição, de necessidade, né? E O aí é seu. interessante porque nós estamos o tempo todo nos conformando
como os padrões. E é Uhum. isso que nós queremos problematizar aqui hoje. Porque você saber se você é dominante ou influente não é processo terapêutico. Não é mesmo, É não é apenas um nunca. autoconhecimento. Então, Exa- quando a gente vai falar, e aí eu vou aplaudir o Freud dessa vez, mais uma vez, eu já fiz esse aplauso várias vezes aqui, também já fiz várias críticas a ele também. Mas aqui nesse texto, eu acho ele extremamente atual. Então, quando ele faz a divisão aqui dos tipos libidinais, eu acho que ele dá um banho em muitas teorias do comportamento. Inclusive, eu não sei muito em relação ao disco, eu acho o disco mais completo, mas em relação ao temperamento. Por quê? Porque os Total. temperamentos, eles diluem os comportamentos. Então, uma Professora, boa pessoa noite. Consegue me ouvir? narcisista pode ser fleumática e também pode ser todo mundo que quiser falar, gente, só colocar a mãozinha que a gente reconhece e aí Ah, isso. coloca para vocês falarem, Isso. claro. Alda, a Simone tá com a Eu. mãozinha ali, ó. Ah, Quando vocês precisarem falar, vocês Se você colocam. puder, tá lá nas reações, só colocar a mãozinha assim, Você ó. sabe como faz isso, Alda? sei sim. É porque eu Ah, tô com a tela ótimo. diminuída para ter acesso ao texto também, aí não aparece Ah, para mim. entendi, Ah, entendi, entendi, tadinha. querida. No celular é difícil mesmo. Isso. E nesse contexto, né, nós podemos trazer que a divisão freudiana vai nos ajudar a pensar e nos impulsos, naquilo que move o ser humano. E esse mover, gente, travou aqui, estão me ouvindo? Opa, cadê a doutora Gisele? Tá tudo bem Ah, aí? eu estava vendo vocês, vocês estavam me vendo, deve ter caído aqui por uns minutinhos. Então, esse mover, nós vamos conseguir identificar um pouquinho daquilo que nós, psicanalistas, podemos observar. E eu acho que essa é uma ferramenta muito incrível. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Coloca aí no chat Sim. para mim, por favor, que algumas pessoinhas às vezes travam. E aí nós vamos ouvir então a Simone e a Alda para a gente dar continuidade na nossa leitura. Depois, doutora Gisele, a Alda, tá. A Simone e a Alda, Uhum, desculpa, é porque eu não uhum. tinha visto a mãozinha dela. Boa noite, gente. Estou um pouco Boa sumida noite. daqui, porque eu estava participando de uma célula de mulheres quarta-feira. Mas eu não gosto, não, porque esse estudo é maravilhoso, viu? Vocês estão de parabéns. Amém. É, falando sobre essa situação aí do DISC, né? Porque eu fiz o cura interior, e no cura interior que você conhece profundo mais a respeito do DISC, né? Eu acho que foi o que a doutora Carla falou, o DISC ele é bem superficial, e ele consegue fazer com que a gente esse autoconhecimento, né, e entender o outro. Eu, por exemplo, eu tenho um D, né, eu sou um DI lá em cima, que é a dominadora, né, aquela que vai lá Influente. para frente, que não tem Uhum. vergonha de falar. E aí, para mim, por exemplo, eu tenho um filho que ele é um Czão, que é o Ricardo. Então, ele é introspectivo, ele é todo fechado. E para eu aprender, quando eu fiz isso, foi muito bom, porque eu vivia assim, a gente era, eu lá em cima o D e ele lá em cima o C, né? E eu pude entender ele melhor. Então, assim, para a gente poder entender, não é tão profundo como a gente estuda a psicanálise, para a gente entender, é mais fácil. Tanto que o meu filho mais velho, ele é um Dzão e Izão igual a mim. Então, às vezes, por a gente ser muito parecido, a gente acabava, né? Se eu até falei uma vez para ele, que ele falou assim: mãe, você é isso, 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 isso. Eu falei: caramba, você falou de mim ou de você? Porque de tão parecido que às vezes a gente era, no temperamento, entendeu? No temperamento. O E aí que, acho interessante porque, por exemplo, esse C, que é parecido com fleumático, né? Ele é todo certinho, todo introspectivo. E aí, uma vez eu aprendi que, por exemplo, esse jeitão, igual a doutora Carla falou, da gente falar, né? Tem hora que parece que a gente está explosiva, tem hora que parece que a gente quer brigar, mas não é, é o temperamento. A maturidade vai fazendo a gente se controlar, né? Hoje, graças a Deus, a terapia com a doutora Gisele, tudo que eu fiz dentro da época,
Eu hoje consigo. Algumas pessoas falam assim: nossa, está parecendo outra pessoa. Eu falo, graças a Deus. Então, esse autoconhecimento, hoje eu falo, gente, eu quero paz, eu estou de paz, por favor. Então, assim, vai mudando. Não que É você inter- fique esse temperamento. Igual vocês falaram de Paulo. Doutora Carla, sabe o que eu falo de Paulo? Que quando Jesus viu Paulo, daquele jeito que ele era, irreverente, caçando os cristãos, ele falou: vou pegar esse cara para mim, porque da mesma forma que ele caça os cristãos, ele agora vai caçar é alma para é. mim. O que Ele viu. acontece, Simone? É muito interessante porque Verdade. quando se faz esses cursos na igreja, além de trabalhar coisas muito gerais, porque quando você vai fazer análise de perfil de alguém, você não só fala assim, ah, isso aqui é D, isso aqui é I, isso aqui é C, isso aqui é S. Não é só isso. Tem toda uma interação entre os níveis de cada coisa que a gente precisa analisar. Sendo que essa análise propriamente dita já é a pontinha do iceberg. Quando a gente vai Sim, fazer uma análise de perfil de alguém real, não é só o disso, que tem outras teorias, inclusive teorias até de Carl Jung, que é dos tipos psicológicos, que vai tratar de camadas mais profundas. Então, é muito superficial quando a gente começa a ficar rotulando todo mundo. Ah, o fulano é assim porque ele é I, é D. Fulano é assim porque é I. Fulano é assim porque. Não, gente. Tem muito mais camadas aí por trás. E outra coisa, nenhum desses perfis são perfis que, não, que vão vir sem trauma nenhum. Que são sim, perfis 100%, né? Esses perfis, qualquer um deles, você vai ver que tem arca no negócio. E assim, Pelo a exato. contrário, né, gente? Foi a minha infância que me moldou a esse perfil. Então, Como essa tem. é a minha crítica, às vezes, à análise somente da superfície, né? E Porque nós uma coisa, estamos ignorando a história. quando eu lidava com o Ricardo, aí uma vez ele falou assim para mim: mãe, quando eu estiver fazendo alguma coisa, não fala que está errado o que eu estou fazendo, não, porque eu travo, né? E aí, que às vezes ele estava lavando louça, eu falava: meu filho, essa esponja primeiro lava os copos. Aí ele: pronto, já não vou mais lavar. Entendeu? Então, ele tinha essa característica. E eu fui, hoje, fazendo a psicanálise, eu vejo num todo, né? O porquê disso tudo. Mas fazia parte desse temperamento dele. Tanto que quando Assim, ele fazia faculdade de Direito, ele foi fazer a primeira, aquele júri público, que teve que fazer o simulado de júri, ele não quis ir lá na frente, ele quis ser o cara que ia ficar sendo como escrivão, sentado, imagino. E como entendeu? que é que são diferentes, né, esses perfis, esses padrões, né? Agradeço também a Simone, né, por esses exemplos. Acho que todo mundo aqui conseguiu ver algum exemplo mesmo, né, vivo, na vida, com pessoas. Então, nós estamos, ou seja, com a análise comportamental, a ideia era trazer essa diferenciação para vocês, vendo essa pontinha do iceberg, vendo os comportamentos, identificando esses comportamentos. Eles são padrões repetitivos. Na verdade, a psicanálise caminha na contramão, porque a psicanálise vai tentar fazer o caminho inverso, né? Vai dizer, ok, você tem esse sintoma, você tem esse comportamento, mas nós queremos descobrir as origens, as motivações, de onde isso veio, né? Quais são as funções dos seus destinos, quais são as questões específicas aí de acordo com a teoria, né? Ou a maternagem, se foi suficientemente boa, que tipo de estrutura psíquica você conseguiu do seu ambiente. Então, vai ser muito importante que cada um aqui entenda essa diferença. E aí, Freud vai fazer essas três diferenciações para nós, e aí, dentro da psicanálise, nós vamos conseguir ver que, olhando para trás, nós conseguimos fazer um rastreio psíquico muito importante dos três tipos libidinais e as suas principais características, né? Então, toda vez que a gente estipula tipo, gente, dá para olhar para todo mundo. Então, toda vez que a gente fizer tipologia, ela vai se encaixar. Tem gente que se encaixa com horóscopo. Então, é muito importante, né, que nós possamos questionar as tipologias, porque elas são encaixáveis, né?
Há pessoas que repetem padrões que são parecidos com essas tipologias, né? Conheço várias pessoas que dizem que o horóscopo bate com elas, que o mapa astral delas bate com o que elas são. Então, e aí? Como é que a gente vai, né, na contramão dessa questão comportamental, né? Se eu quero rotular o outro, eu estou ignorando a história dele. Então, eu preciso entender a história, porque aí eu vejo cada pessoa como indivíduo e eu saio das rotulações gerais. E a psicanálise caminha nessa mão, de sair do rótulo geral e entender que aquele indivíduo se parece assim, mas a construção e a história dele pode ser diferente em muitos aspectos de um outro que tem o mesmo tipo, né? Então vamos lá, por favor, Rai. Segundo a alocação da libido, que predominar nas províncias do aparelho psíquico, pode-se distinguir três tipos libidinais principais. Não é fácil lhes dar nomes. Apoiando-me em nossa psicologia profunda, gostaria de chamá-los de erótico, narcisista e obsessivo. O tipo erótico é fácil de caracterizar. Os eróticos são pessoas cujo principal interesse, a parte relativamente maior de sua libido, está voltado para a vida amorosa. Amar e, acima de tudo, ser amado é o mais importante para eles. São dominados pelo medo de perder o amor e, por isso, têm particular dependência dos outros, dos que podem lhe negar o amor. Também na sua forma pura, esse tipo é frequente. Ocorrem variantes dele, conforme a mistura com outro tipo e a quantidade da agressão existente. Social e culturalmente, esse tipo representa as elementares exigências instintuais do ID, ao qual as outras instâncias psíquicas tornaram-se dóceis. Uma pausinha aí. Eu acho que a palavra id é nova para você, né? É uma instância psíquica, o id, sem Aham. problema, tá, Rai? Só para te trazer essa informação mesmo. Então, o I, olha só, Freud está dando aqui um lugar que depois a psicanálise vai conseguir preencher lindamente com as teorias da Melanie Klein, depois com o Winnicott e o Bion, revendo as teorias da Melanie Klein. Olha o que ele vai dizer. O tipo erótico, você pode trocar o erótico por dependente, porque o tipo erótico é basicamente o tipo dependente, né? E aí é a minha especialidade, digamos assim, né? Eu acho que eu me tornei uma especialista em dependência emocional. E aí, dentro do tipo erótico, que é o tipo dependente, olha para onde a libido vai. Especificamente para a vida amorosa, a relacional. E não é só do amor conjugal, gente. Nós estamos falando de amizades, estamos falando de relações, de vínculos. E aí o tipo erótico, que também se apresenta de uma forma pura, e eu concordo com Freud, há muitas pessoas que são só dependentes emocionais, que não são dependentes narcisistas nem dependentes obsessivos, são só dependentes, é bem interessante porque vai ver as variantes de acordo com o nível de agressão, o que ele está chamando aqui é dos impulsos agressivos mesmo. Mas o que mais chama atenção é que as exigências instintuais do id. O bebê nasce o quê? Ele nasce id, segundo Freud. Segundo Freud, né? Porque nós temos outras teorias. E aí, se o bebê nasce id, é a necessidade do bebê. O tipo erótico, ele é muito dependente. E ele está, às vezes, no nível de dependência do bebê. Como caracterizar isso, Gisele? Dentro da psicanálise, pessoas que estão elas vão caminhar entre o borderline e o dependente, né? O border seria o menos estruturado e o dependente mais estruturado, digamos assim. Então, dentro de um nível de estrutura psíquica, o border é o menos estruturado, né? A maternagem dele não foi suficientemente boa, ou seja, a mãe não estava ali dedicada para cuidar dele para que tivesse um ambiente suficientemente bom. São termos do Winnicott, né? Ou seja, o tipo erótico
é o tipo que vai passar a vida se queixando do amor, se queixando da vida amorosa, dizendo que tem necessidades infantis, se aliando ao cônjuge de maneira dependente, querendo que ele ou ela, né, porque pode ser um homem ou uma mulher, supra necessidades muito básicas, tem uma exigência, uma carência no nível muito alto. Então, estão sempre demandando que o cônjuge faça o papel materno, paterno, né? E esse lugar é um lugar de eu não consigo me autorregular sozinho. E é interessante a divisão que Freud faz, porque a divisão dele vai abarcar um número muito grande de especialidades neuróticas, né? Então, ele realmente conseguiu fazer uma divisão que abarca grandes quantidades. Se é tipo mesmo. Então, é muito interessante. O ID é uma instância psíquica, né? Vocês vão ver isso no módulo 3, basicamente. E o ID é uma estrutura psíquica que está ligada diretamente à necessidade do prazer e desprazer. Então, ele que vai sentir, daí que sai o impulso psíquico para as necessidades instintuais e pulsionais. Como assim? Aquilo que eu preciso para a minha necessidade fisiológica, mas aquilo que eu também preciso para suprir a minha necessidade psíquica. Parte do ID, né? Então, o ID é só o quê? Necessidade de prazer, prazer, prazer. E ele também sente o desprazer, né? Freud vai até rever isso depois, ele vai falar do ID, que é o princípio do prazer e desprazer. Ficou entendido, assim, basicamente, o tipo erótico que a gente pode trocar por dependente? Quantas pessoas em consultório se mostram eróticas, né? Tipos dependentes. Quantas pessoas ao redor de você têm essa tipologia? E o que isso vai ajudar? A fazer um caminho para trás. Você já sabe que a origem é instintual do ID, ou seja, o problema está no bebê. Começou lá, né? O quanto esse bebê foi realmente cuidado. Então, não é para você só rotular e falar, pronto, puf, na testa, erótico, pode ir embora, né? Que agora você recebeu um tipo aí, né? Porque às vezes eu sinto isso quando as pessoas me falam sobre os seus perfis. Elas falam, eu sou um D, aí eu é mesmo. Você não é fulano, não, às vezes eu brinco, né? Aí eu só, não, é porque, né? Mas não, você se representa assim, mas não quer dizer que você precisa morrer assim, né? A psicanálise está aqui para te ajudar aí na fonte que trouxe você para esse D, não é isso? Como o Espírito Santo também quer fazer isso conosco, né? E ele faz, vai lá na fonte e mostra, não precisa ser assim, não é assim, não precisa, né? Continuemos, por favor. Nós vamos ler mais um tipo e eu vou abrir para vocês falarem também. Quem quiser pode colocar a mãozinha aí para poder falar, tá bom? O segundo tipo, ao qual dei o nome, à primeira vista estranho, de obsessivo, caracteriza-se pela predominância do supereu, que sob elevada tensão se separa do eu. Ele é dominado pelo medo da consciência moral, em lugar do medo ante a perda do amor. Mostra uma dependência interna, digamos, em vez de externa. Desenvolve um elevado grau de autonomia e socialmente vem a ser o autêntico veículo da cultura, predominantemente conservador. Muito bem. Gente, a pessoa que ela é obsessiva, ela vai ter um hiperfoco durante toda uma vida. Ah, eu posso ser um erótico obsessivo? Sim. E o que isso vai fazer comigo? Muitas vezes eu não vou ter condição nenhuma de deixar o agressor. Então, nós às vezes encontramos mulheres, vou falar agora do meio que eu mais atuo, mulheres que estão extremamente insatisfeitas com suas figuras de apego. Parte disso já é o impulso erótico, né? Eu estou sempre insatisfeita mesmo, porque o que eu desejo é suprir a minha vontade, a minha falta. E parte disso é realmente o cônjuge.
que às vezes é uma pessoa narcisista, que às vezes é uma repetição que ela está vivendo, que a gente chama de imantação psíquica. Meu pai era assim, eu casei com alguém igual ao meu pai. Minha mãe era assim, eu casei com alguém igual a minha mãe. Só tem um porém, a sua mãe não supriu e ela também não vai suprir. O pai não supriu e o seu esposo, que é igual ao seu pai, também não vai suprir, a menos que ele se transforme. Então, o que acontece é que o erótico obsessivo pode passar uma vida inteira, orando pelo marido que trai, orando pela pessoa que está fazendo mal, até a pessoa agressora. Por que isso, Gisele? É uma questão de fé? Às vezes não é uma questão só de fé. Às vezes é uma questão de obsessão. Então, olha como que essa tipologia ela nos ajuda a ver que algumas pessoas estão simplesmente sendo movidas por seus impulsos, né? E essa impulsividade, ó, o obsessivo, Pedro, a predominância do supereu. Se o supereu está com problema, eu posso ir para a religiosidade? Sim, porque o superego não é o princípio da moral? Numa pessoa saudável, verdadeiramente convertida, o superego, ele é transformado pelo Espírito Santo. A minha moral antes que era cultural, religiosa, às vezes obsessiva, ela vai se tornar uma moral bíblica, saudável, eu vou entender o outro como igual, eu vou amar o próximo como a mim mesmo. Eu vou trazer esses princípios para mim. Agora, e se eu sou uma pessoa religiosa não curada, né? Uma obsessiva, eu vou usar a religiosidade para me manter no lugar do investimento pulsional, ó. Eu quero que a minha libido vai para onde? Para moral, para rigidez, para uma dependência interna. Eu dependo disso que eu criei e agora eu quero sustentar. E eu vou sustentar a ferro e fogo. Então, eu me torno, né, ao longo da minha construção, uma pessoa obsessiva. E se eu misturo o erótico com o obsessivo, eu tenho alguém que está focado em receber o afeto, né, no amor, e eu não vejo possibilidade de ser outra pessoa, ou de dividir isso com outras pessoas, né? Posso dividir isso com outras pessoas. Ah, meu esposo, ele é um pouco lerdo, sei lá, ele gosta de mim, mas ele não tem essa capacidade de suprir tudo que eu tenho. Será que eu posso dividir isso, né? Com amizades, com irmãos, enfim. Não, é o erótico obsessivo pensa que é só aquele e acabou. Difícil, hein? Imagine se relacionar com o erótico obsessivo. Como que faríamos, né? Muito oração, joelho, e misericórdia. Porque a pessoa está precisando é de colinho às vezes, né? Só que isso leva o relacionamento a um nível desigual. Porque eu sou o pai, ela é a filha. Ah, eu sou a mãe, ele é o filho. Eu saio da parceria ombro a ombro na vida espiritual. E isso é muito complexo, gente. E a gente vê isso dentro das igrejas de uma maneira muito forte. O que que vocês estão achando desses dois tipos que nós vimos até agora? Conta aí para nós. Porque daqui Doutora a pouco a gente Gisele, vai entrar em um aqui bem polêmico. a Drica falou assim, assustador essas informações. Verdade, Tá eu mexendo, concordo. pessoal? Eu concordo. E assim, como psicanalista, eu só tenho uma coisa para te perguntar. Como é que você está se sentindo? Como é que está se sentindo diante da realidade, né? Porque o que nós queremos não é o princípio da realidade, nós queremos chegar até ele, né? O que que vocês acham disso, Drica gente? falou que precisa de terapia, ela pedindo socorro aqui, ó. Amém, está no lugar certo. Levanta a mão os terapeutas que estão presentes aqui. Aí, pessoal, ó, Manda tem aí na um plataforma oi. um monte e um punhado, como diz a minha avó. Vários terapeutas maravilhosos E lá só para aqui atender. nós temos também vários, né, que Temos estão vários. presentes. Coloque seu nomezinho aí, fala que eu sou terapeuta. Põe aí no chat.
Para a gente saber, porque você está no lugar certo. Gisele, eu tô me vendo nesse tipo aí. Maravilha, glória a Deus. Sabe por quê? Porque se você se viu, é porque você tem capacidade de olhar para si. Se você tem a capacidade de olhar para si, você tem capacidade de se curar. Difícil é aquele que não pode olhar para si. Esse está precisando de ajuda. Ainda mais. Você está precisando, mas está precisando mais. Porque não está conseguindo se olhar. Então é muito importante a gente conseguir se olhar. Muito importante. Por quê? Porque quando eu tenho um tipo erótico obsessivo, ele não consegue enxergar que as outras relações ao redor podem ser tão importantes em determinados momentos quanto a relação conjugal, por exemplo, né? Ah, mas porque então muitas vezes o cônjuge é colocado num lugar idealizado dentro da relação erótica obsessiva. E isso não dá muito espaço para novas amizades, novos ambientes, vínculos profundos. E porque a pessoa, às vezes, ela pode acreditar que ela vai e parece que ela sente uma culpa de não estar próximo, né? E a gente ouve no consultório os relatos assim: ah, eu não acho que eu tenho que deixar minha família para ir em determinado local, para fazer uma viagem, enfim, não sei. Aí você ouve o outro lado, às vezes o esposo falando: não, eu quero que ela vá, ou vice-versa. Porque a pessoa constrói uma ideia de que ela tem que estar presente, né? Então, olha como, gente, o erótico obsessivo está presente no nosso meio, que é o meio cristão, né? Muito presente. E às vezes o vínculo dentro da igreja é prejudicado, porque a gente não consegue ver vínculos profundos, só ver o irmão no culto e acabou. Comunhão só no culto. Comunhão no culto a gente sabe que é rasa, porque a gente não pode ficar conversando no culto, é reverência na casa de Deus, né? Ou tô lá para ver a Deus ou ver o meu irmão naquele momento. Eu tô escolhendo louvar o Senhor, mas daqui a pouco eu posso falar com meus irmãos. E aí, só mantenho ali, né? Não são perguntas para a gente entender esse tipo aqui. Vamos ouvir a Alda e o Paulo? Quem mais quiser falar, fica à vontade aí. Nosso Olá, tempinho é curto, mas ele é precioso. olá, Boa tudo bom, noite, Gisele? querida. Sim, Bom, Alda. doutora? Então, eu estou mesmo querendo me situar, porque eu estou um pouquinho perdida. Eu acredito que o tema tipos de libido já foram tratados anteriormente, né? Não, é a primeira vez que a gente Não? fala de tipos libidinais. Ah, joia, porque eu estou assim, tentando entender, quando a gente fala tipos libidinosos, a gente está falando de traços de personalidade, assim como existe o fleumático, o sanguíneo, né? São traços de personalidade ou são tipos de transtornos? Como que eu posso olhar para esses perfis, assim? Uhum. Bom, Freud mesmo vai dizer para nós, ele vai dizer que é uma mistura de uma Uhum. conjunção, né, de traços regulares, de traços físicos e psíquicos. Então, é Uhum. como se fossem os perfis. Só que ao Ah, invés de eu me basear no comportamento, na influência, no que a pessoa faz, o que a pessoa não faz, ele está se baseando no impulso da energia psíquica. Para ah, onde essa energia psíquica está sendo direcionada? Então, joia. a base de corte de Freud não é o que você apresenta no seu comportamento em diferença do outro. É a energia pulsional. Então, ele diz assim: todos nós temos uma energia psíquica que é direcionada. Aqui, especificamente nesses três tipos, a energia está sendo direcionada para a vida amorosa, para um superego, que é uma instância da moral, né, que é o princípio da moral, que vai estar adoecido e que vai querer dominar o eu. Ele vai querer dizer assim, só vai prevalecer aqui o que for moral, o que for rigidez, o que for religiosidade, o que for algo que eu possa ter como padrão. Então, Uhum. nós basicamente dividimos dois até agora. Tudo bem, Joia. Alda? Muito obrigada. Tá bom. Só para complementar aqui também, doutora Gisele, para a Alda ficar, talvez fique mais claro, a gente não pode esquecer que a gente está falando de padrões de neuróticos. Nós estamos falando de adoecimento, nós não estamos falando como eu vou dizer assim, a gente não está falando apenas de uma característica.
tem alguém ali que está adoecido apresentando um padrão. E esse Uhum. padrão neurótico pode ser erótico, pode ser obsessivo, pode ser narcisista, pode ser a mistura de um com o outro, e esses padrões apresentam determinadas características. Isso aí. Então, no É, a caso que eu... base é essa, né? A base de corte é muito importante, que a base de corte é a energia pulsional. Tudo bem? É isso mesmo, doutora Carla? Perdão, te cortei ali no final. Não, é só porque eu acredito que como a Alda, você está em qual módulo? Está no primeiro módulo. Então, essa linguagem ainda da parte psicanalítica, ela ainda não conhece, né? Energia Sim, sim. pulsional, libido, essas Mas coisas, tá aprendendo. fica tranquila, né? É, Porque você vai ver de novo, de novo, de novo. Aí quando chegar lá, você vai relembrar o que você viu aqui. e é interessante, Alda, que isso aqui não é uma aula, Uhum. entendeu? É só uma leitura de um texto e a gente está discutindo esse texto. Mas esses termos que você está ouvindo agora, durante os módulos que você for assistindo, você vai ver eles se repetindo. Aí talvez Muitas nesse vezes. momento o seu padrão de entendimento do texto vai vir de uma maneira. Daqui a 2, 3, 4 módulos, você pega o texto para ler novamente, você vai ter uma visão mais ampliada. Sim, e Porque Sim. volte para o psicanálise é GEAP. repetição. Volte para o GEAP, porque a gente fala muito desses temas aqui, desses tipos, desses assuntos. Nós lemos muito Freud, que é o pai da psicanálise. Joia. Obrigada, gente. Muito obrigada também, doutora Carla. Doutora Ficou muito bem. Gisele e Sim. doutora Carla, Doutor Ulisses, boa noite. Doutor Ulisses, boa noite. O doutor Ulisses estava aqui conosco, coisa boa. eu estou vibrando com essa dupla eclética, psicoterapêutica, mas a nossa irmã que fez essa pergunta está no primeiro módulo, a Carla Uhum. já explicou. Ela deve ler o primeiro módulo, o segundo módulo, que ela vai entender essa linguagem melhor, Sim, vai principalmente sim. na estrutura da personalidade, e que dá um enfoque mais científico atualizado sobre o id, o ego, o instinto, né? o superego, etc., assim, e que vai dar realmente uma conotação didática para ela que está chegando agora. Para ela não Isso ficar mesmo. estranhando o negócio de libido, libido, Uhum. essa linguagem freudiana que é interpretada erradamente, que muitas pessoas na cultura atual falam que libido é desejo sexual. Que não, Sim, essa linguagem freudiana é do original, lá do alemão, isso que você aí. falou muito bem ligado ao prazer, a essa coisa do amor, etc., tal, mas na pureza do que se imagina. Mas nossa cultura Amém, isso deturpou mesmo. essa palavra. Libido, né? Por exemplo, eu sempre digo nas minhas aulas, eu não posso chegar na aula ou na igreja, no púlpito, e falar assim, irmão, eu estou cheio de prazer com vocês, de libido por vocês. Eu amo vocês. Eu vou ser expulso da igreja, por causa da nossa cultura atual. Então, hoje nós utilizamos realmente essa linguagem atualizada para evitar esse problema que muitas pessoas não estão acostumadas com a leitura Verdade. e da pureza da leitura, né? Mas da leitura Verdade, deturpada que irmãos. fazem hoje em dia. Então, se ela chegar no Forma módulo errônea, 2, né? o módulo 2 ela vai entender sobre estrutura da personalidade, ela vai ter mais uma linguagem atual para ela que está chegando. Verdade. E o irmão Ulisses lembrou algo muito importante. Às vezes a gente está meio que no automático, porque nós já trabalhamos muito desses termos aqui no GEAP, né? Mas nós temos nossos amigos que estão chegando agora, que para eles o termo libido pode ser um termo, como o irmão Ulisses muito bem colocou, pejorativo, né? É um termo que foi construído na nossa sociedade como um termo sexualizado. E para Freud, anota aí para você. É investimento psíquico, energia psíquica investida. Então, nós estamos falando de energia psíquica, aquilo que me move, aquilo que move a minha psique, né? Aquela energia que me orienta para tal lugar. Então, assim, muito obrigada. E, irmão Ulisses, participe sempre conosco, é tão bom ter É a porque está presença do no senhor aqui. segundo módulo, né? Essa energia Ela, isso mesmo, está no instintiva, módulo 2. E Instinto, queria ter né? A a memória diferença do de doutor instinto, Ulisses. pulsão. Oh, Nós Jesus. vamos ver tudo isso no módulo 2, né? Irmão Que é Ulisses, cérebro tem que ser estudado lá na eternidade, porque ele vai ficar aqui vivinho até Jesus voltar.
E aí nós vamos juntos entender um pouco esse lugar, tá bom? Vou pedir a vocês para levantar a mãozinha, doutora Carla, deseja falar novamente? Não, para mim tá tudo tranquilo agora. Então tá bom, porque sua mãozinha está levantada. E Opa, aí é interessante, porque, gente, falando então de id, ego e superego, se nós estamos falando de estruturas psíquicas, Freud, lá no início, né, ele vai dividir em dois tipos, vai fazer duas divisões. Ele vai tentar, como neurocientista que ele era, né, ele vai tentar dividir ali a mente humana, a psique, né, porque a psique é maior do que a mente, em instâncias. E aí ele vai determinar três instâncias principais para nós aqui, que é uma tipologia estrutural. Então, ele vai dizer, ó, nós temos um id, que é o princípio do prazer, que depois ele vai dizer também que é um princípio do desprazer, né? Que vai sempre nos mover à busca do prazer, da satisfação. Nós temos o superego, ou supereu, que eu gosto de falar superego, o superego, que é o princípio da moral. No homem natural, não convertido, esse princípio ele é tomado pela cultura e pelas relações de parentesco, ou seja, pela sua família, aquilo que suas famílias têm de valores, cultura, vai influenciar no superego. E o eu, ou o ego, né, que é o princípio da realidade. É onde a minha consciência está mais presente, né? E também onde eu realizo as necessidades do id. Só que para realizar as necessidades do id, eu preciso que passe pelo superego. Se o meu superego está grandão, inflado, com padrões muito rígidos, ele vai acabar se separando do eu e falando assim: não, eu vou ser aqui um bloqueio, uma barreira, vou ser um muro, e tudo que vier do id eu vou inspecionar. Então, a pessoa vai sentir sempre numa necessidade de se enquadrar, numa necessidade obsessiva de atender a esses padrões adoecidos do superior, que adoeceu, superior neurótico, né? Depois disso, nós podemos ter, por exemplo, um superior pequenininho, uma pessoa que tem moral baixíssima, ou seja, ele não tem grandes estruturas, e aí o eu faz tudo que o id quer. Tudo. Tudo que é prazer, eu vou atrás, eu corro atrás, eu faço, eu executo, porque eu estou negando o princípio da moral que eu recebi da minha família, né? Então, muitas pessoas são consideradas rebeldes, né? Elas vão lá e fazem coisas terríveis porque elas estão movidas diretamente pelo id. No cristão, isso se modifica, né? Então, eu convido vocês a irem lá na plataforma, assistirem a aula do módulo 3, para vocês entenderem como que no cristão esses princípios serão modificados, né? E nós teremos uma nova proposta de realidade, um novo supereu, um novo id. Eles vão ser novas instâncias? Não, eles continuam fazendo suas funções, mas agora através de um processo de santificação, de moral bíblica, né? De saúde, de tolerância, de amor, de vínculo. Então, eu convido vocês para assistirem, porque vai ser maravilhoso assistir o Dr. Ulisses explicando isso para vocês lá na plataforma, tá bom? E para a gente fechar aqui, nós temos 8 minutinhos só. Eu vou pedir para a Rali ler para a gente um pouquinho do tipo narcisista. O terceiro tipo, com razão denominada narcisista, será caracterizado de modo essencialmente negativo. Nele não há tensão entre eu e supereu. Com base nesse tipo, dificilmente chegaríamos à noção de um supereu. Não há preponderância das necessidades eróticas. Seu interesse maior se dirige à autopreservação. Ele é independente e não se deixa intimidar. Seu eu dispõe de uma larga medida de agressividade, que também se manifesta na disposição para a atividade. Em sua vida amorosa, amar vem antes de ser amado. As pessoas desse tipo se impõem às outras como personalidades. São especialmente aptas a servir de apoio às demais, a assumir papel de líderes e a fornecer novos estímulos ao desenvolvimento cultural ou prejudicar as condições existentes.
Esses tipos puros não escaparão à suspeita de derivarem da teoria da libido, mas nos sentiremos no solo firme da experiência se nos ocuparmos dos tipos mistos que se oferecem mais prontamente à observação do que os puros. Esses novos tipos, o erótico obsessivo, o erótico narcisista e o narcisista obsessivo, parecem mesmo abarcar satisfatoriamente as estruturas psíquicas individuais, tal como as que conhecemos através da análise. São caracteres há muito familiares, os que encontramos no estudo desses tipos mistos. No tipo erótico obsessivo, a preponderância da vida instintual parece limitada pela influência do supereu. A dependência simultânea dos objetos humanos recentes e de vestígios dos pais, educadores e modelos alcança nesse tipo o grau mais elevado. O erótico narcisista é talvez aquele a que se deve atribuir maior frequência. Reúne opostos que se podem moderar-se mutuamente nele. Comparando com os dois outros tipos eróticos, podemos aprender que agressão e atividade vão de par com a predominância do narcisismo. Dá uma Por fim, pausinha aí, por favor. uhum. Eu vou convidar vocês para continuarem depois da leitura, mas vou fazer aqui uma observação, gente. Olha o que ele vai dizer. O erótico narcisista é talvez aquele que se deve atribuir a maior frequência. Senhor, misericórdia. Antes mesmo de nós lermos, né, esse texto, de eu conhecer esse texto, eu já havia visto isso na clínica. Como que o erótico narcisista se manifesta? Como assim? Por quê, gente? Porque a pessoa narcisista, olha só o que ele vai dizer aqui. A predominância dirige à autopreservação. Eu quero preservar o meu eu a todo custo. Para isso, eu desenvolvo defesas muito altas. Lido muito mal com a culpa. Doutora Gisele, a senhora travou. Para todo mundo? Não, para mim não. Ah, irmão, deve ser aí então. Observe aí a internet, por favor, tá bom? Então, nós estamos falando de um tipo que ele está olhando para si, querendo se preservar o tempo todo. Claro, gente, claro. Movido lá na primeira infância por traumas muito profundos, né? Rejeição, abandono. E aí, quando nós estamos falando de uma larga medida de agressividade, e quando ele diz assim, na vida amorosa, amar vem antes de ser amado. E aí nós estamos falando de amar a si mesmo antes de ser amado por alguém, né? E também estamos falando que no amor, o erótico narcisista, ele se caracteriza pelo cuidado excessivo com o outro. Então, eu estou o tempo todo cuidando, até de uma maneira controladora, né? Mas não é muito saudável, porque o que a pessoa quer, às vezes, eu costumo ouvir muito, quem aqui atende vai ouvir muito isso no consultório, queixa de mulher dizendo, eu queria ganhar flores, mas ele me deu uma coisa que ele achou útil, né? Esse exemplo é um exemplo muito banal para trazer algo profundo, que é o erótico narcisista. Ele cuida, mas não cuida do que o outro precisa, do que ele acha que ele deve doar, do que ele acha que o outro precisa, né? Então, essa escuta do outro ela é muito precária, porque ele parte dele para poder cuidar do outro. Então, as maiores características do amor erótico narcisista ou narcisista, acredito que sim, que ele ama, Silvia, né? A Silvia colocou ali. Ama sim, mas é um amor narcísico. É um amor muito mais voltado para si do que para a necessidade do outro. Você se sente cuidado, mas você fala, nossa, ele todo dia faz isso para mim, ele todo dia faz aquilo para mim, mas eu queria uma outra coisa. Mas se eu falar isso para ele, ele vai se sentir extremamente ofendido. Então, olha só, né? E a mesma coisa é ela, minha mãe todo dia faz isso para mim, mas eu queria mesmo que ela sentasse comigo um pouquinho e assistisse um filme. Mas ela não para de fazer as mesmas coisas para mim. Então, são tipos que são difíceis de olhar, né, gente?
Porque com certeza nós vamos nos ver em alguns, mesmo que misturados, mesmo que em níveis altos, baixos, mais esse, mais aquele. E aí ele vai dizer aqui, as marcas, né, das misturas. Ou seja, as pessoas lá do narcisista, as pessoas desse tipo se impõem às outras como personalidades, são especialmente aptas a servir de apoio às demais. Então, muitas vezes nós vamos ver pessoas narcisistas que servem de apoio, mas os motivos são para o reconhecimento. Então, às vezes é uma pessoa que apoia todo mundo, mas não apoia os de casa, que é uma marca narcísica, né? Todo mundo de fora recebe apoio, recebe escuta, recebe tudo, né? Recentemente eu ouvi uma pessoa dizer assim: minha mãe sentava com todo mundo lá da igreja lá em casa, mas para poder conversar, ouvir as crianças, mas eu, criança, não era ouvida. Eu não era ouvida. Os de fora eram ouvidos, eu não, né? Então, até que ponto nós estamos lidando, né, com esse nível, porque Freud vai falar aqui que é um nível de normalidade, ainda está na base do erótico, perdão, ainda está na base do neurótico, ou seja, das pessoas que convivem conosco todos os dias. Grande parte dos psicóticos estão impedidos de conviverem conosco por algum motivo, mas os neuróticos estão ao nosso redor, somos nós, né? Então, olhar para nós dentro desses tipos é uma oportunidade incrível de salvação, né? Porque o Senhor deseja nos tratar, o Senhor deseja trazer renovo, novidade, né? Diferença, nos tirar desses padrões, né? De reconhecimento também, de dizer, calma aí, eu estou o tempo todo fazendo isso, mas será que é o que as pessoas precisam, né? Uma queixa muito profunda, agora eu vou falar da queixa do próprio narcisista em consultório. As pessoas falam, narcisista não se trata, trata sim, vem sim para o consultório. Isso é uma grande falácia, não é verdade. Narcisista se trata. Os níveis mais altos, talvez não, mas há níveis, né? Como o irmão Ulisses, o doutor Ulisses muitas vezes nos ensinou a níveis. E eles se tratam. Sabe qual é a maior queixa deles? Eu faço de tudo e a pessoa não reconhece. Mas às vezes esse tudo não é o que a pessoa deseja ou o que ela precisa, né? Então muitas vezes o Senhor nos convida a sair desse lugar de ofensa, me ofendo por tudo. O nível de ofensa do narcisista é muito alto, né? Tudo se ofende. Para tentar compreender, calma aí, talvez o que o outro está falando é real, né? Talvez a queixa prevalece. É importante para mim, né? Então, gente, eu convido vocês a reler esse texto. Releiam, leiam de novo, releiam, cola, né, na parede, assim, do consultório, porque todo dia nós nos depararemos com tipos parecidos com esses, né? E aí nós podemos olhar para nós também. Nossa, como que eu me comporto? Parecido com esses tipos de alguma forma? Meus impulsos estão parecidos? Eu sou mais o quê? Erótico, mais obsessivo, mais narcisista? Será que E eu aí tenho essa coragem, né? Por eu favor, quero doutora fazer uma Carmen. provocação, porque a gente falou a questão das padrões de perfis. Então, tem o narcisista conforme, o narcisista influente, o narcisista estável, o narcisista dominante. Só que Narcisista cada já é um, dominante, né? É uma redundância, né? A narcisista é dominante, geralmente. ele é controlador, mas quando a gente fala dentro da teoria de dominância, o olhar que a gente tem é diferente do que a gente vai colocar na psicanálise do Outro controlador. conceito, né? O que eu quero dizer é que o narcisismo está ali, mas a forma de manifestação vai ser de Hum. acordo com o perfil de cada um. Uhum. Hoje a Percebe? gente fala de narcisismo oculto, né? Que ele está muito mais numa posição Um conforme estável, ressentida, não luta, não se entendeu? manifesta, como o outro que é mais agressivo. Você vai ver o narcisismo, a narcisista dominante, ele chega e dá o comando para todo mundo ter que seguir. Ele domina, ele quer, não, é assim, né?
E não E, aceita o gente, contrário, né? Porque assim, uma pessoa dominante nem sempre é uma pessoa narcísica, né? sim, Mas a gente ele está não falando de duas. aceita, o Por que que eu narcisista não coloquei aceita isso o aqui? contrário. Para poder mostrar que diz que é uma coisa, narcisismo, obsessão, é outra coisa. Nós não estamos falando de. A Instâncias manifestação no iguais, né? comportamento vai acontecer de qualquer um deles. Mas quando a Uhum, gente está falando de teoria disso, nós estamos olhando para uma coisa e na psicanálise a gente está olhando para outra coisa. uhum. A Entendeu? visão muda, né? A Verdade. visão muda. Você vai Uhum. ver o narcisista influente, por exemplo, ele vai falar com todo mundo, ele é grandioso, ele é o cara, ele vai querer mostrar que ele é poderoso, que ele é isso, que ele é influenciar todo mundo e se colocar no centro da atenção. E quais os motivos, né? As motivações, né? Aí, Aí no aí a gente consultório a gente vai conseguir A gente descobrir vai isso, conseguir, se a aí pessoa a for, né? psicanálise vai aprofundar quem é aquela pessoa. Porque quando a gente fala dessa questão, dentro do que eu costumo sempre tentar explicar, porque é muito confuso, né? É uma linha muito tênue. Quando a gente fala dessas teorias, a gente precisa entender o que que a gente está buscando Isso aí. com as coisas. Na psicanálise é esse olhar, o olhar que Freud estabelece aqui, o olhar do impulso, o olhar da libido, ou seja, do investimento, né, de energia psíquica e daquilo que vai ficar preso, ou seja, dentro da minha instância psíquica está acontecendo o quê? No princípio da realidade, no princípio do prazer, no princípio da moral, o que está acontecendo, né? E aí a doutora Carla colocou muito bem, quando a gente vai olhar o disco, nós estamos saindo desse olhar e indo para outro olhar, mas todos estão olhando o ser humano, Uhum. né? E aí todos vão contribuir para o ser humano de alguma forma. Então nós não descartamos nada. Nós só estamos diferenciando aqui os olhares, né, doutora Carla? E para que Eu acho que cada a coisa fique Adriana no seu gostaria de lugar, né? falar. Porque às vezes tem uma miscelânea, né? Doutora Gisele, tem uma mistura aí às vezes, né? Às vezes a pessoa sabe um Tem pouquinho de cada coisa isso. e mistura tudo e acha que tudo a gente não está falando que nenhuma delas são importantes, mas que são coisas diferentes. Sim, ambas podem ser importantes, eu não descarto a importância do DISC nem da psicanálise. Eu acho que quando nós seguimos com um lugar, nós precisamos ter ferramentas nesse lugar, né? Então, nós estamos aqui para trabalhar ferramentas psicanalíticas, pneumopsicanalíticas. Então, a gente traz da psicanálise para a pneuma, para a gente enriquecer a nossa prática dentro da pneuma, né? A Adriana gostaria de falar para a gente encerrar? Eu ia fazer uma brincadeira aqui com a Adriana, mas eu vou deixar para outro momento. Ela colocou que a provocação é imaginar o narcisista e temperamento dominante. Capetose, gente. Ah, Capetose pura. tem muitos, né? Sim, são muitos, né? Eu acho que a maioria tem temperamento dominante, né? Grande parte. Brincadeira, viu, gente? Só para descontrair. Adriana, por favor. Adriana Oliveira, você está com a mãozinha levantada? Você quer falar? Para a gente encerrar? O seu microfone está desligado. Não está Ela disse conseguindo, que não está doutora Gisele. conseguindo Ah, ela ligar. não está conseguindo liberar o microfone? É isso? É isso. Ela não está Tenta conseguindo liberar. agora. Ah, Deu conseguiu. certo. Eu Uhum, queria que são duas coisas. Eu gostaria de ouvir mais uma vez sobre o narcisista oculto. Eu tenho tentado fazer algumas anotações e depois eu tenho a pergunta que me interessa muito enquanto uma pessoa que está iniciando o curso. uhum. É Acho só que uma você coisa poderia rápida, já um fazer. briefingzinho só para eu anotar o Uhum, narcisista oculto. faz a pergunta também, que aí a gente já Ok, direciona para o faço. final. Eu estou participando pela primeira vez, eu não consegui participar da aula de segunda-feira. Uhum, Me interessa a estrutura do curso, porque eu estou chegando agora e me parece que não há uma aula sequencial. E a gente é muito acostumado com essas coisas estruturadas, né, para construir o conhecimento, né, o aprendizado. Então, eu não estou assistindo a uma segunda aula, eu estou assistindo uma aula que muitas pessoas já estão, inclusive, em outro módulo, é isso?
Não, você está neste momento num plus que a app tem todas as quartas. Todas as quartas você vai ter lá um cronograma de atividades. E aqui é um encontro como se fosse um grupo de estudos que nós chamamos de GEAP, que é um grupo de aprofundamento psicanalítico, ou em psicanálise, né? E aí nós nos reunimos para ler textos de psicanálise e discuti-los juntos. A gente lê junto e discute junto, tudo A bem? despeito do módulo que se encontra. Não importa o modo, nós estamos E o discutindo dia de textos aula, aquela de coisa psicanálise. Isso. estruturada, qual é o dia da aula? Para ter um conhecimento sistêmico, estruturado. Como é Adriana, que funciona? Adriana, se você observar, o seu curso lá na plataforma, ele está estruturado numa sequência. Módulo um, módulo 2, módulo 3. A aula sequencial está lá na plataforma. Todas as aulas que a gente tem durante a semana são aulas que se repetem. E por isso que todos estudam, todos podem assistir. Porque você tem conhecimentos que se repetem, assuntos que se repetem durante a semana, que são importantes, estudo de caso, supervisão de pessoas que já estão atendendo. Aqui no GEAP tem a parte do Dr. Rogério, que é a parte de ajudar o pessoal que está fazendo TCC, são os suportes durante a semana, mas o seu curso, ele está todo estruturado numa sequência lógica, do módulo Nas 1 até apostilas. Então, a base de estudo são as as apostilas Não, estruturas. são os vídeos. e Então, vídeos. na plataforma você tem o seu curso. Fora da plataforma, você tem todo um suporte a mais. E por isso que, como psicanálise é repetição, você vai ver aulas do módulo 22 essa semana. Vamos dizer que daqui 2 meses essa aula se repete, módulo 22 de novo. Tem Aí, Alda e Adriana respondendo, Isso, nas e segundas-feiras. que Isso foi muito aí é o que eu ia interessante, porque, na dizer. verdade, elas estão me explicando que o que eu estou buscando, o que eu estou perguntando, está disponível em vídeos. As aulas estão na Isso. disponíveis, plataforma. Eu vou gravadas em te. vídeos na Isso. plataforma. Isso Ok. aí, eu vou te Obrigada, Alda. direcionar. Obrigada, Adriana. Adriana, vai ser Aqui é muito. aqui é um momento de encontro para enriquecer. Não é Isso. uma aula Isso. sequencial. Eu só Não. queria saber disso, porque eu cheguei agora, eu não conheço nada. E tem coisas já avançadas, coisas que já ouvi tudo, mas eu noto um certo aprofundamento já. Então é Doutora natural. A Gisele, gente também vai fazer parte disso em algum momento, né? Ok. só Sim, fazer Obrigada. uma, só nas fazer uma acrescento. segundas-feiras, né, a gente tem os encontros, rapidinho As aqui, nas aulas. segundas-feiras nós temos os encontros sequenciais, como você está aguardando. É porque Ah, você ok. acabou de entrar e aí você está Uhum. pegando o final dos módulos. Assim que esses terminarem, nós começamos novamente módulo um, 2, 3, a cada semestre você vai ver todos os módulos na segunda-feira. Então, agora, se você assistir, Adriana, às segundas-feiras, você vai pegar o finalzinho do curso, vai ver os módulos que já estão no Ah, final. entendi. Mas A no Adriana está. próximo semestre, você começa novamente, módulo um, 2, 3. Aí, o ano que vem, você vai poder rever esses módulos de novo, de novo. Você vai ter 4 chances de rever todos os módulos que são Exatamente. disponíveis na segunda-feira. Entendeu? Era Era isso que essa a você ia minha explicar, contribuição. Rogério? Era essa a minha contribuição, doutora Gisele. Isso Durante aí. o Então, curso, você nós tem vamos sim essa rever oportunidade, né? Ok, Por favor, doutor obrigada. Rogério. Durante o curso, né, a só gente para revê. Explica aí, por favor. isso, só para Adriana, que bom ouvi-la. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Muito obrigada. bem-vinda. Durante a jornada acadêmica, né, nos 2 anos, todos nós vamos ter acesso a esses conteúdos, como a doutora Gisele e a doutora Carla falaram. Às segundas-feiras, se você acompanhar e ver o cronograma que está na plataforma, você vai ver que nós seguimos lá, módulo um, 2, 3, e aí de 2 em 2 nós temos um encontro presencial aqui no auditório local, na sede da EP, tá? Isso mesmo. Então, durante essa jornada, nós vamos ter acesso a todo esse conteúdo às segundas-feiras, 4 vezes, tá bom? Isso aí, E o durante conteúdo todo o está curso, todo lá né, na Léo? plataforma sequencial. Isso aí. Então, há 2 sequências. Na plataforma,
Nas segundas-feiras você vai acompanhar sequencialmente também, é porque nós estamos no final da Obrigada, Deus. sequência. E depois você vai poder rever nos encontros presenciais ao sábado, Ok, né? Os obrigada. fundamentos. Então, assim, há bastante estrutura, Adriana, para você se sentir aí bem amparada, né, pelo curso durante esse processo, tá bom? É muito importante. É o que a gente Uhum. busca, né? Bom, eu pelo menos. Sim, Obrigada. sim. Você vai ter ainda a oportunidade de ver esse ano, né, doutor Rogério, o módulo 1, próximo semestre, todos os módulos, o ano que vem, de novo e de novo. Você vai poder rever pelo menos aí 4 vezes durante o seu curso, né, se você quiser seguir em 24 meses, os mesmos módulos. Tá bom, Adriana? Não entendi E essa última, não entendi. você vai Desculpa. poder rever, né, todos os módulos mais de uma vez, 4 vezes, porque eles se repetem a cada semestre. Você vai ficar Hum, conosco 2 anos, né? Então, pelo menos aí 4 vezes você tem a oportunidade de rever, tá bom? entendi. Acredito que o convite para o GEAP também já foi feito. Mesmo que você agora não esteja entendendo tudo, nós também desconstruímos essa visão da totalidade Não, eu aqui no estou GEAP, conseguindo né? acompanhar o conteúdo. O que Ai, eu que bom, fique à percebo é que a vontade. colocação do conteúdo já foi precedida de alguma coisa a mais, e essa alguma coisa a Ah, mais eu pronto, é perdi. verdade. E na construção do conhecimento, eu, pelo menos, tenho a necessidade de uma coisa estruturada. E eu me Uhum, preocupo em ter essa coisa estruturada, sequencial, uhum, entendeu? Eu tudo acho bem, você vai ter importante. Eu, sim. eu, eu não funciono uma coisa aqui, outra ali, outra lá, outra acolá. Tal. Eu tenho que ter uma coisa estruturada para construir o meu conhecimento, ainda que, de posse do entendimento e dessa estrutura, eu possa ver coisas aqui e ali e que vá me Uhum, agregando e que vá solidificando sim, essa sim, entendo. construção, né? Fique à vontade. Em breve você vai pegar todo o cronograma da app e vai se sentir mais familiarizada, tá bom? Seja muito Ok? bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. Queridos, Muita gente contribuiu aí. Obrigada. todo mundo é bastante solidário, né? Eles são maravilhosos. Queridos, olha, nós precisamos encerrar, né? Já passamos 15 minutinhos, queremos ser mais britânicos, né? Okidoki para nós. A ideia é a gente compartilhar. Espero que esse texto, né, seja ainda um texto de reverberações para vocês, que vocês leiam, releiam, vejam, converse com as pessoas, né, se comunique. Quem sabe ele aparece de novo na nossa pauta, né, que às vezes nós repetimos textos que são aí os textos do BIS, né, os mais queridos, aqueles que as pessoas gostaram muito, né? Quem sabe ele aparece de novo aí na nossa programação do GIAP. Mas aqui nós queremos novidades, né? A gente quer conhecer coisas novas, né, doutora Carla? Nós queremos abrir É nossos isso. horizontes para os novos A também. ideia é Então, ampliar a visão, né? isso aí, ampliar cada vez mais para que todo mundo tenha bases psicanalíticas bem estruturadas, né? Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Fico muito feliz com a presença. E também sigam os próximos encontros, né? Nas quartas-feiras nós temos outras programações que vão se seguir durante o mês. Vocês estão convidados para todas elas, inclusive para as aulas de segunda-feira e no próximo sábado, tá bom? Deus abençoe muito a vida de vocês. Pastor Marcos Duarte gostaria de contribuir. A gente está aqui no aperto do tempo, mas dá para ouvir vocês. 15 segundos. Pai do Senhor. Amém. 15 segundos. A minha esposa, a pastora Luciana, ela está interessada em saber se o texto que foi lido hoje, ele vai estar disponível na plataforma ou em outra Já está, né? oportunidade. Isso aí, já Já está. está. A Toda doutora K sexta. já o deixou no fórum. Você consegue ir até o fórum, lá na plataforma, colocar grupo de estudo, né, doutora Carla? E É vai isso. aparecer lá. Ela fez esse mapinha conosco no início, mas como essa aula aqui também fica gravada, esse encontro fica gravado, vocês podem rever esse atalhozinho quando a app disponibilizar. Mas tá lá, é bem fácil. Abriu lá a plataforma em cima, fórum. Quando chegar no fórum, vocês vão ver a postagem da doutora Carla falando sobre o texto. Isso. E aqui no chat eu aproveitei e coloquei logo aqui também, caso o senhor queira, pastor Marcos, é só fazer o download, tá bom? Tá bom?
de agradecer que foi excelente o encontro de hoje, muito Amém, produtivo. glória a Deus. Que coisa boa. Vocês são de onde? De onde você é, pastor? E o Estamos pastor aqui e a do esposa? Canadá. Vocês estão no No, Canadá, mas ó, vocês são de onde no Brasil? Nós somos de Pernambuco, Pernambuco. Recife. Ah, eu imaginei. Esse sotaque é maravilhoso, é característico, né? Mas hoje A estão aí gente no não frio do perde. Canadá. 17 anos aqui no Não Canadá e perde, não perde, não. É bom mesmo esse sotaque. E aí, então, vocês estão aí, moradores, né, do Canadá, nesse friozinho, saindo lá de Pernambuco. Olha aí, a Adriana é de Recife, que coisa boa, hein? Eu gosto muito do Nordeste. Tudo de bom para os irmãos que estão aí, né? Obrigada pela participação, tá, pastor e a esposa. Deus abençoe. obrigado, nós aqui dizendo pelo esse encontro que realmente serve muito para aumentar o nosso conhecimento, né? Porque lidamos com Amém, glória casais a Deus. aqui e com os irmãos também, e agradecer imensamente. Amém, amém. Glória a Deus. É esse o propósito. É ampliar o conhecimento do povo de Deus, né? Porque nós somos a raça eleita, o povo santo, e nós Glória a precisamos de Deus. conhecimento para ajudar os nossos irmãos, né? A sair desses lugares, né? Como diz a doutora Carla, das inhacas que o inimigo tem preparado para nós aí. Então a gente consegue dar ó, um ninja, né? Nas artimanhas de Satanás com conhecimento de nós mesmos, né? Aleluia. Então, Glória glória a a Deus. Deus pela presença de vocês, pela interação. Obrigada, doutor Rogério, e todos que participaram. Continuem conosco, tá? E que seja um excelente, né, mês para todos nós, né? Porque junho chegou, amém. graças a Deus. Glória Maio a estava Deus. interminável. Sábado, Tudo encontro de bom. presencial, hein? Isso Vai ser aí, glorioso, hein? gente. Isso aí. Glória. Fiquem com Jesus, tá? Amém. Amém. Fiquem com Fiquem Deus, na Beijão. paz, pessoal. queridos. Doutora Gisele, doutora Carla, foi bacana demais. Como eu aprendi, viu? Bacana Glória a Amém. demais. Jesus. Aprendemos Glória a juntos, com Deus. certeza. Bacana demais. Deus Amém. Para abençoe, nós é uma honra ricamente. quando os nossos amigos, né, os nossos colegas e irmãos estão aqui com a Sim, os gente. terapeutas estão aqui Doutor conosco. Rogério, Poxa, doutora Regina está ali também, a Márcia, a sim. Doutora Cursina, Regina, doutora Ariane, a doutora Márcia Porcina, é Ariane. verdade. Deus Aleluia. abençoe muito, tá? Beijão, Queridos, eu vou gente, pedir para todo mundo. licença, hein? Fiquem com Fiquem com Deus. Boa Deus. noite. Boa noite. Tchau. Coraçãozinho aí, galera, para a gente poder acabar a noite Boa feliz. noite, O meu pessoal. não tem, o meu não tem. O seu não tem? É porque eu tenho que Doutora baixar. Carla, vamos cada um, doutora Carla. Gente, a minha criança interior não cresce nunca, não. Não quer, não.